From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Juntos novamente nesta programação abençoada do Lendo, Meditando e Orando. Ontem nós tivemos a introdução ao capítulo 8 e hoje vamos dar continuidade à exposição de cada um dos seus versículos, onde com certeza seremos abençoados por Deus. E eu convido a cada um de vocês a pegar a sua Bíblia nesta hora, deixe esse tempo reservado para Deus, e nós vamos ler Êxodo capítulo 8, do verso 1 até ao verso 5, ou melhor, até ao verso 6, que diz assim: Depois o Senhor disse a Moisés: Vá falar com Faraó, e diga-lhe, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas assadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés: Diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Amado Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua santa e poderosa palavra, que o Senhor possa acrescentar bênçãos e que possamos mais uma vez, Senhor, aprender de Ti através destes versículos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vemos nesses versículos que nós acabamos de ler a segunda praga, que é a praga das rãs. A primeira praga foi a praga de transformar a água em sangue. Nós vimos ali em Êxodo, no capítulo 7, dos versos 14 ao 25, que foi essa primeira praga da água em sangue, que Deus fez ali para mostrar para Faraó que agora a conversa seria em outro nível. Não seria mais apenas com um sinal, como foi feito ali diante de Faraó, com a vara de Moisés se transformando em serpente, mas agora o Senhor, ele instrui Moisés e instrui Arão a advertir Faraó para deixar o povo de Israel ir embora, porque agora começaria a cair juízo sobre Faraó e seu povo. Sempre que se rejeita a palavra de Deus, o que se espera? Se espera juízo. Mas nós vimos também lá no capítulo 7, no verso 14, que Faraó endureceu o seu coração. Ele endureceu, ficou com um coração obstinado. Mesmo antes da primeira praga, o Senhor disse que iria endurecer o coração de Faraó.
Então, Deus ele já tinha avisado lá no capítulo 4, no verso 21, que ele iria endurecer o coração de Faraó. E que Faraó não iria dar ouvido para aquilo que Moisés e Arão estavam falando. Por isso, aqui no capítulo 8, Deus continua então trazer o juízo sobre Faraó e seu povo, que não queria ouvir a mensagem do Senhor. Então, após essa recusa de Faraó de acatar o sinal da transformação da água do Nilo em sangue, o Senhor ele ordena a Moisés e a Arão que vão lá e executem uma segunda praga, também no Nilo. Lembrando que o Nilo era a fonte econômica naqueles dias. É como se estivesse atacando as indústrias de um país, ou se amanhã nenhum ônibus mais circulasse, nenhum metrô, nenhum trem e nenhum carro pudesse circular. Aquilo pararia a economia. Quando se tocou no Nilo, estava se tocando na economia, na fonte de renda, de comida do povo egípcio. E as rãs, disse o Senhor, que elas sairão dos rios para cobrir toda a terra. E embora Faraó reconheça o poder representado na praga e discuta com Moisés, ele ainda endurece o coração quando há alívio dos efeitos da praga. Então é sempre assim, Deus manda a sua mensagem, Deus manda o seu sinal, mensagem através do seu profeta, porém Faraó endurece o seu coração. E aí vem mais praga até chegar o momento da libertação. E nós vemos aqui do verso 3 até o verso 4 do capítulo 8, que essa praga ela tinha um efeito que se estendia além do Nilo. Não ia ter só rãs ali em cima do Nilo, como eu ouvi um crítico uma vez falando. As rãs ficavam na beira do rio Nilo ali, em algumas poças de água. Irmãos, a mente do incrédulo é terrível. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia está falando que as rãs elas não iam ficar só restritas às águas do Nilo, mas elas entrariam nas casas, no quarto de dormir, nas camas, nos fornos, nas amassadeiras, até mesmo sobre todos os moradores do Egito. É uma coisa que veio realmente para mostrar o poder e a autoridade de Deus. Esses versículos eles mostram que foi Deus quem trouxe as pragas de rã sobre o Egito. Não foi uma coisa natural, um acidente natural. O homem natural tenta explicar as coisas de Deus através da ciência. Então ele começa a buscar apoio na ciência e explicar isso está acontecendo por causa disso, daquilo. Mas, irmãos, não tinha como eles explicarem de onde estava vindo tantas rãs, que não estava limitado apenas ao rio, mas estava nas casas, nos quartos, nas amassadeiras, em tudo, até mesmo sobre eles, sobre o corpo deles. Isso nos lembra do poder e da autoridade de Deus sobre a natureza e sobre todas as coisas. Deus é capaz de intervir na criação para cumprir os seus propósitos. Lembre-se disso. Deus é capaz de intervir na criação para cumprir com os seus propósitos. E era justamente isso que Deus estava fazendo aqui. Ele estava interferindo na criação para que então ele pudesse cumprir o seu propósito, que era a libertação do povo. E aí a gente vê as consequências da desobediência. As pragas das rãs foi uma consequência direta da desobediência de Faraó em relação à ordem de Deus. A sua recusa em libertar o povo de Israel resultou, irmãos, nessas consequências negativas para o Egito. Nós temos que lembrar que as nossas escolhas e ações têm consequência. E não tem consequência só para nós. É tanto para nós mesmos, quanto para aqueles que estão ao nosso redor. Isso é muito importante. Às vezes nós vivemos um tipo de vida
que nós achamos que isso não afeta quem está ao nosso redor. Que as nossas decisões egoístas não vão fazer quem está próximo de nós sofrer. Pense nessa hora. Quantas decisões você tomou que fez outras pessoas sofrerem? Que tiveram consequência para outras pessoas? Porque você não teve a capacidade de ver que aquela decisão não afetaria apenas você, mas que afetaria também outras pessoas. Mas muitas vezes, cegos e obstinados pelos nossos próprios motivos egoístas, dirigido por eles, nós acabamos fazendo com que as pessoas ao nosso redor sofram também. E aí, no capítulo aqui, no versículo 7 do capítulo 8, essa é a terceira vez que os magos conseguem reproduzir de alguma maneira. A Bíblia não explica como eles fizeram isso, se foi um truque de mágica. A Bíblia não explica, a Bíblia só fala que eles imitaram, eles eram imitadores. E a gente pode ver que mesmo eles fazendo isso, eles tinham o poder de criar. Eles podiam criar, não que eles tinham um poder, mas eles podiam criar aquilo. Só que a supremacia de Deus era muito maior, porque Deus podia criar e Deus podia tirar. Eu creio que Deus permitiu que eles fizessem esses sinais justamente para mostrar para Faraó assim, ó, trazer praga a gente pode trazer, mas tirar praga nós não podemos não, isso só Deus pode fazer. Isso era justamente para mostrar ainda mais a incapacidade dos deuses dos egípcios. Nossos deuses podem trazer praga, conseguimos fazer rã, conseguimos converter a água em sangue, conseguimos transformar as nossas varas em serpentes também. Mas e o contrário? Nossas varas não conseguiram engolir a vara de Moisés. Nós não conseguimos tornar de novo a água que estava em sangue em água normal. Nós conseguimos trazer rã, mas nós não conseguimos tirar as rãs. Isso mostra essa incapacidade daqueles deuses egípcios. Sim, a incapacidade deles. Eles não tinham esse poder de tirar. As pragas das rãs, ela demonstrou a impotência dos deuses egípcios em relação ao Deus de Israel. Os egípcios adoraram ali várias deusas. Tinha uma deusa do Egito ali, chamada Hapi. Eu não sei pronunciar esses nomes, mas era uma deusa que tinha ali, que ele falava que era o deus do Nilo, que ela tinha uma forma de rã, ela era a deusa da prosperidade, dos partos, essas coisas que a história nos ensina. No entanto, meus irmãos, esses deuses não puderam impedir a infestação de rãs. O deus rã não podia impedir a infestação de rãs. Isso nos ensina colocar as nossas confianças em ídolos, em coisas terrenas, é fútil. Só vai trazer mais praga. Aquele Deus que eles acreditavam ali, que era o Deus do Nilo, essa Hapi, o Deus do Nilo, que tinha essa forma de rã, ela podia trazer praga, como os magos conseguiram fazer. Trazer mais praga, mas tirar a praga não tinha como eles fazerem. Pois somente Deus tem o poder verdadeiro. Guardemos isso em nossos corações. Somente Deus tem o poder verdadeiro. Fora de Deus não há nenhum poder. Agora, a misericórdia e a graça de Deus nunca faltam. Embora a praga das rãs tenha sido um juízo sobre o Egito, Deus mostrou misericórdia e graça a dar a Faraó a oportunidade de se arrepender. Nós vamos ver durante as pragas que Deus vai mandar que essas pragas, nós já falamos disso, elas tinham duplo propósito: mostrar o poder e a autoridade de Deus, mas também mostrar para Faraó que Deus sempre dá a oportunidade do homem se arrepender. E como que Deus faz isso? Enviando a sua mensagem. E quando o homem recebe a sua mensagem, aceita a sua mensagem, então ele alcança também a libertação. Mas quando ele rejeita, então vem o juízo de Deus. E aí, quando cai o juízo, cai o desespero, né? Porque no versículo 8, aqui depois nós vamos entrar em mais detalhes ao longo da nossa exposição, a gente vai ver que o Faraó
pedindo para tirar aquelas pragas. Mas o que importa para nós é confiar em Deus. Quando o confronto com as pragas das rãs, Faraó pediu a Moisés e Arão que intercedesse a Deus em seu nome. Isso nos lembra, meus irmãos, da importância de confiar em Deus em tempos de dificuldades e buscar a intervenção de Deus. Ao invés de confiar nas nossas próprias forças ou em algum ídolo feito por mão de homens ou por algum santo criado por algum sistema religioso, nós devemos confiar em Deus como nosso provedor e nosso libertador. Porque mesmo que o inimigo venha com pragas, venha com enfermidade sobre nós, o nosso Deus, ele é poderoso para poder prover aquilo que nós precisamos e nos libertar. Resumindo, nós aprendemos várias lições aqui desses versos 1 até o verso 6 do capítulo 8. Nós somos convidados a reconhecer o poder e a autoridade de Deus, a considerar que as consequências de nossas escolhas podem afetar as pessoas que nós amamos. E nós somos convidados também a confiar em Deus em todas as circunstâncias e buscar a sua graça e a sua misericórdia, e que nós não devemos ter medo de ficarmos firmados em Deus e em sua palavra. Profeta de Deus para esta era, na mensagem "Que é isso em tuas mãos?", ele nos fala que Moisés estava em harmonia com a palavra de Deus. Todos os milagres que Moisés estava operando ali no Egito é porque ele estava em harmonia com a palavra de Deus. Se você, nesta hora que ouve esta programação, entrar também em harmonia com Deus, Deus vai te fortalecer, Deus vai te ajudar. Deus sempre tem a porta aberta, Deus oferece oportunidade de arrependimento, de reconciliação. Então não perca esta oportunidade. Não seja como Faraó, com o seu coração endurecido, mas entregue seus caminhos ao Senhor e deixa Ele agir em sua vida. Oremos. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por Tua palavra, que nós possamos, Senhor, mais uma vez seguir, aplicar em nossas vidas isto que nós temos aprendido. Ó Deus, ajude-nos a considerar as consequências das nossas escolhas, não só para nós próprios, mas também por aqueles que nós amamos. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti em todas as circunstâncias, buscando a Tua misericórdia, a Tua graça. Ó Deus, como nós queremos reconhecer o Seu poder e a Sua autoridade em nossas vidas. Sela isso no nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós Te pedimos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O Senhor vos abençoe. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus vos guarde e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Here